E nessa semana serão divulgados dados que podem abalar os mercados de criptomoeda e os mercados ao redor do mundo inteiro. Tudo isso depois de uma série de dados que foram divulgados ao longo das últimas semanas, que já vem causando um certo abalo, né? Uma certa volatilidade e queda aí na bolsa de valores, e também vem puxando o Bitcoin. A gente vai falar de tudo isso em mais detalhes logo depois da vinheta. E a semana ao redor do mundo já está começando com grandes emoções. A gente está vendo aqui a Bolsa de Valores americana, o S&P 500, subindo mais de 1% no dia de hoje, né? Uma forte alta depois de vários dias de queda, mesmo não tendo eventos macroeconômicos importantes. Porém, nessa segunda-feira, né, está sendo divulgado aí os balanços de várias empresas. Então, por exemplo, aqui de cara a gente já tem a Verizon, que é uma empresa muito grande, né? E várias outras, né? A lista aqui, ela é muito grande. A gente vai ter aí a divulgação, por exemplo, da Tesla, olha só, já na terça-feira. Então, é uma semana muito importante para a Bolsa de Valores nos Estados Unidos. E o que a gente está vendo é que a maior parte dos dados, né, tá vindo aqui acima da projeção. Então, assim, são dados aí positivos. Alguns a receita deu uma leve caída, mas também não estão muito distantes da projeção, que é algo que está aí fazendo as pessoas investirem nas empresas, e essas empresas obviamente compõem, né, as 500 empresas do índice S&P 500. Então, se elas tiveram resultados positivos, promissores, consequentemente a gente vai ter as pessoas querendo entrar aí nessas empresas, o que acaba impulsionando aí as ações, né, os índices. E falando, né, de eventos macroeconômicos, a partir de quinta-feira a gente já vai ter alguns dados bastante importantes, como por exemplo PIB e pedidos iniciais para seguro-desemprego, que vão medir ali a economia dos Estados Unidos. E principalmente na sexta a gente vai ter o índice de preços PCE, que é o índice de preços que o Banco Central americano mais olha. Nas últimas semanas a gente viu dois índices de preços serem divulgados, que é o IPC e o IPP. E ambos vieram em desacordo com as projeções, né? Inclusive fazendo com que a gente tivesse aquela grande queda nas ações. Se a gente puxar aqui o gráfico de um mês, a gente vê como que o S&P 500, por mais que esteja tendo um dia de alta, no último mês ele vem se performando de forma negativa. Assim como outros índices aqui, né? A gente tem aqui o S30, né? Que tem 30 ações. Índice dólar que começou a subir com as pessoas buscando proteção de capital, tudo isso por conta de medo aí da inflação. E eu diria que sexta-feira poderia julgar toda esse dia de alta que a gente está tendo por água abaixo. Vale falar que a gente está subindo 1%, né, no S&P 500, porém a gente está subindo 1% depois de cair mais de 6% ao longo aí das últimas semanas. Então, ainda assim, a gente continua numa certa tendência de baixa. E a grande questão que a gente precisa ficar de olho aqui é porque a gente está às vésperas da FONC. Daqui a 8 dias e 23 horas, ou seja, na quarta-feira da semana que vem, vai acontecer a FONC, que é praticamente certo que não vai ter corte na taxa de juros, vai ter manutenção, tal como já havia sido precificado, né? Mas a grande questão é que de semana passada para cá, houve uma reviravolta, né? Vieram dados aí extremamente bearish, mostrando que a inflação está muito forte e que os Estados Unidos devem manter a taxa de juros alta por mais tempo. O que foi confirmado numa coletiva de imprensa com o presidente do Banco Central americano na semana passada, junto com o presidente do Banco Central canadense, onde o Jerome Powell, né, o presidente do Fed, comentou que ele vai manter a taxa de juros alta e pode ser que a gente veja cortes os cortes na taxa de juros sejam adiados, ou seja, os cortes aconteçam mais para frente. Isso fez com que os investidores mudassem completamente as perspectivas e começassem a esperar por corte na taxa de juros apenas no mês de setembro. 2 reuniões acima do previsto e 4 a partir da que a gente vai ter agora, né? E o importante não é se vai ter ou não corte na taxa de juros, que provavelmente não vai ter, né? Mas o que vai ser falado ainda mais face a esses dados e principalmente ao PCE, que vai ser divulgado nessa sexta-feira. Cara, se o PCE vier acima do esperado, ou seja, se a gente tiver
uma inflação que não está conseguindo ser contida igual o IPP e o IPC mostrou para a gente nas últimas semanas, eu acho que a situação vai ficar um pouquinho mais feia, até mesmo porque o PCE é o índice aí que o Banco Central americano mais olha. E outra coisa que a gente precisa falar, que já tem um impacto mais direto no mercado de criptomoedas, é com relação aos ETFs, né? Uma vez que a gente está vendo uma diminuição de compras nos ETFs, a gente teve 5 dias de vendas em geral, né? As vendas líquidas consecutivas, se pegar os ETFs que compraram, juntar com os ETFs que venderam, a gente teve mais venda do que compra. Na sexta-feira fechou no positivo, tá? Por conta de uma compra maior da Fidelity, mas se a gente for parar para pensar, as compras em geral elas estão abaixo da média, tá? Se a gente pegar aqui na sexta-feira, que foi o único dia na semana passada que a gente fechou positivo, talvez por conta do halving, BlackRock tá 10% da média, né? Então, assim, tá bem baixo. A Fidelity também tá metade da média. A BTB também tá baixo, tá baixo. Aqui tá mais ou menos na média, né? Mas a BTCO não traz grandes impactos, abaixo da média tá vendendo. A única coisa também que aconteceu foi a GBTC que está diminuindo as vendas, mas isso porque ela já vendeu boa parte aí do seu caixa, tá? Mas ainda assim, vale a pena ficar de olho em todas essas questões e principalmente como que vai ser essa semana com relação às movimentações do ETF, uma vez que os investidores compraram a narrativa de que o halving que aconteceu agora nessa última sexta-feira iria impulsionar o preço do Bitcoin, o que a gente sabe que não acontece, né? Eu fiz vídeos aqui no canal explicando, inclusive eu acho que o Bitcoin pode passar por uma correção agora que o halving aconteceu. Tem vídeo aqui no canal que eu chamo de porque eu acho que o Bitcoin vai cair depois do halving. Assista que eu garanto que você não vai se arrepender. E agora, né, focando sobre o halving especificamente, o halving ele trouxe aí alguns eventos que eu, igual comentei na análise de hoje, eu queria detalhar um pouco mais. Por exemplo, a gente teve um recorde em taxas gastas no halving por conta, né, não só da questão do próprio halving e da movimentação em cima do hype, mas também porque os investidores estão buscando, através do protocolo dos Ordinals, cunhar satoshis raros e também, né, deixar sua marca registrada lá no bloco. Afinal de contas, se você fez uma transação que foi para o bloco do halving, essa transação vai ficar lá para sempre. Então, ela é uma transação diferenciada. Com isso, chegou a ter um gasto de 37,7 bitcoins em taxa, o que supera os 2,4 milhões de dólares para estar ali deixando a sua transação dentro do bloco, né? Inclusive a gente teve aqui uma transação que superou os 3 milhões de satoshi. Isso é realmente muita coisa. Então essas taxas, né, boa parte delas foram aí decorrentes da inscrição e para gravar satoshis raros aí no bloco do halving, né? Justo por conta dos bitcoins, do Bitcoin Ordinals. Além do mais, agora que o halving foi no ar, foi para frente também um novo protocolo chamado de Runas, que o criador do Bitcoin Ordinals também criou e deixou rodando a partir do momento que o bloco de número 840 mil fosse minerado. Então, enquanto os Ordinals eles utilizam as inscrições BRC20, permitem esse novo padrão de token de inscrever informações em frações de Bitcoin, que são chamados satoshis, para deixar eles diferentes, né? Fazerem eles serem NFTs, tokens não fungíveis. Esse novo protocolo chamado de Runas, ele vai basicamente utilizar um modelo chamado Unspent Transaction Output para gravar novos tokens no Bitcoin. Então, em vez de você gravar informações, você pode pegar um Satoshi, né, e utilizar isso para criar moedas lastreadas a esse Satoshi. Então, vai poder existir várias moedas, incluindo memecoins, por exemplo, dentro da rede do Bitcoin, o que pode fazer com que as taxas fiquem mais altas por mais tempo. E além do mais, outra coisa que vale a pena falar é que nos 5 blocos posteriores ao halving, ou seja, desde o bloco de número 840 mil até o bloco de número 840.005, foram gastados 3,82 milhões de dólares em taxa, o que realmente é algo impressionante, justamente para inscrever as primeiras runas, né, nesse novo protocolo e também para tentar capturar, né, criar
o chamado Satoshi épico, que é o primeiro Satoshi que foi extraído aí no bloco do halving. Então, muita gente querendo ali mandar informação para a rede. A gente sabe como que quanto mais informação, mais espaço se demanda na blockchain, então mais taxa tem que pagar. Então, as taxas subiram pra caramba. Para você ter uma ideia, o tanto que isso tá no hype, né? No dia 15 de abril, um cara chamado Trevor Owens, ele falou que estava disposto a pagar entre 500 mil e $1 milhão para comprar esse primeiro bloco de Bitcoin contendo os chamados satoshis épicos, né? Seguindo aqui na nossa narrativa, agora o Bitcoin também ele está mais escasso do que o ouro porque ele está com uma taxa de inflação muito menor. Então o ouro ele tem uma taxa de inflação fixa de 1,4% com o passar do tempo, né? E agora, com o halving, o Bitcoin ele deixou de ser extraído 6,25 a cada bloco e foi para 3,125. Então, a taxa de inflação atual do Bitcoin foi para 0,8% ao invés de 1,6%. E a taxa de extração do ouro, né, anualmente é 1,4%. Então, oficialmente, o Bitcoin é mais escasso que o ouro. E para fechar aqui, vamos falar também sobre algo que está acontecendo lá na Suíça e que também pode ser extremamente benéfico aí para o longo prazo do Bitcoin, que é uma iniciativa popular de bitcoiners do país que estão pressionando o Banco Central da Suíça a estar investindo em Bitcoin como reserva de valor, juntamente com o ouro, né? Então a proposta ela é liderada pelo Yves Benaim, eu não arrisco nem tentar falar esse nome aqui direito, que ele é um bitcoiner lá da Suíça que tem o objetivo de fortalecer a independência econômica e a neutralidade no país em um contexto global cada vez mais incerto, uma vez que a gente está vendo inflação, taxa de juros podendo ser mantida alta por mais tempo, guerras, conflitos e várias outras coisas aí. O Bitcoin ele vem sendo meio que um refúgio, né? A gente já passou notícia aqui falando disso. Inclusive um dos motivos pelo qual a gente está vendo empresas, né, querendo adotar Bitcoin, ETF surgindo é justamente porque está tendo demanda, está tendo pessoas procurando. A gente teve ETF nos Estados Unidos esse ano, ETF lançado na China. Então, tem interesse institucional em estar tendo exposição ao Bitcoin. E esse projeto, essa proposta é justamente alterar um artigo constitucional para que o Banco Central suíço deixe de ter as reservas só em ouro e comece a ter também em Bitcoin, né? E segundo essa narrativa, essa é uma medida crucial para estar protegendo a soberania suíça face às turbulências econômicas e geopolíticas imprevistas, o que é algo realmente interessante, né? A Suíça ela é conhecida por ter essa soberania econômica, né? Os maiores bancos do mundo estão justamente lá. Inclusive esse livro que está aqui atrás, ó, Os Axiomas de Zurique, ele fala justamente dos maiores banqueiros do mundo, dando conselho de investimentos. Então, juntamente com esse Benai, a gente tem o Luiz Meisser, que ele é presidente da Bitcoin Suisse, que é uma gestora de ativos especializados em criptomoedas, que está defendendo que o Banco Central tem que fazer isso o mais rápido possível, porque a gente está vendo o quanto que o Bitcoin está sendo amplamente adotado aí no meio institucional e que em breve outros países estarão, né, cogitando fazer essa adoção de Bitcoin como reserva de valor, o que poderia deixar a Suíça, que é a soberana monetária, para trás. Então isso está sendo apoiado aí pela comunidade de criptomoedas, né, tal como esse Yves Benai, o próprio Lucius Meisser, e vários outros bitcoiners, não só ali da Suíça, mas também ao redor do mundo, né? Juntamente com indústrias financeiras do mercado tradicional, que estão extremamente interessadas em comprar os ETFs dos Estados Unidos e também em Hong Kong. Vale falar que até o momento, o Banco Nacional da Suíça, né, o SBN, que é o Banco Central, ele ainda não se pronunciou sobre a iniciativa e que é algo que iria acontecer com o passar do tempo. Vale falar, né, e ressaltar que a Suíça ela é conhecida pela sua neutralidade e estabilidade econômica, o que de fato poderia estar em par com a narrativa de adotar aí o Bitcoin como parte da reserva de valor do Banco Central. Tem outras coisas que têm que ser consideradas, como a própria volatilidade e também a questão da regulamentação, mas a gente já tem aí a prova de El Salvador, que adotou Bitcoin como moeda de curso legal e está dando super certo, né?
Então pode ser que esse debate ele se estenda ao longo das próximas semanas e caso isso venha a acontecer, a Suíça vai estar à beira de uma decisão histórica. Inclusive lá na Suíça tem uma cidade bitcoiner que chama Lugano, que lá você consegue comprar McDonald's pagando em Bitcoin, para você ter uma ideia. Então essa adição de Bitcoin às reservas de valores do Banco Nacional Suíço poderia justamente refletir, né, as mudanças no cenário financeiro global, além de abrir um caminho para uma nova era de adoção institucional do Bitcoin, o que poderia impulsionar muito mais o preço. A gente já viu como que algumas gestoras de ETF, que sim são empresas grandes, mas quando comparados a um banco central, comprar ali um ativo para ser reserva de valor, são relativamente pequenas a esse fato, né? Então, se a gente tiver um banco central adotando isso não só resultaria numa injeção massiva de grana dentro da criptomoeda, mas também poderia fazer com que outros bancos centrais e outros países sigam caminhos semelhantes, levando aí a uma possível hiperbitcoinização, né? Não se esqueça aí do nosso escritório de investimentos, que é o local onde eu passo os maiores insights e análises do mercado em primeira mão, inclusive trades que eu tô fazendo, trades que a gente abriu aqui, eu comentei lá pro pessoal, a gente faz lives exclusivas, eu comento das notícias em primeira mão, a gente tem vários conteúdos, chat geral, e se você quiser participar, né, eu te convido a conhecer, é só você ser meu aluno. Então, atualmente eu tenho 3 cursos disponíveis, Desafio Crypto Pocket, Trader de Sucesso e Método Carteira Exponencial, cada um com seu respectivo objetivo, e caso você tenha interesse em saber mais, é só escanear esse QR Code que está aparecendo aqui embaixo, ou então clicar aí no primeiro link da descrição desse vídeo. Pessoal, também queria aproveitar para falar dos nossos apoiadores aqui do canal, que é a corretora BingX, a corretora que eu venho utilizando para fazer as minhas operações e que não exige KYC, então ela não reporta nada das suas transações para a Receita Federal, e também Token.com, que é a rede social das criptomoedas, para você se inscrever gratuitamente em ambos, links aqui embaixo. Não esqueça também de me seguir nas redes sociais. Eu vou ficando por aqui. Tenha um excelente dia e uma ótima semana. Valeu, galera. Falou!